Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Fábio Henrique, da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e estamos aqui neste dia de hoje, 7 de março de 2021, diretamente do templo sede da Assembleia de Deus em Mossoró, para o estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical deste primeiro trimestre do ano de 2021. Esta aula está sendo transmitida simultaneamente pela Rádio Libertadora FM 96.3, e aqui eu aproveito para saudar com a paz do Senhor todos os ouvintes da Rádio Libertadora, também pela TV AD e pelas redes sociais da Assembleia de Deus. Enfim, todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró está transmitindo esta aula de Escola Bíblica Dominical ao vivo, diretamente aqui do templo sede. A cidade de Mossoró e todo o estado do Rio Grande do Norte está debaixo de um toque de recolher imposto por um decreto estadual, mas queremos dizer que a palavra de Deus não está presa, a palavra de Deus não entrou em lockdown, a palavra de Deus ela não está em quarentena, mas a palavra de Deus ela corre velozmente por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró. Oremos ao Senhor e peçamos a bênção de Deus em nosso favor nesta manhã. Aqui eu já peço a cada irmão, cada irmã que está nos ouvindo, nos assistindo neste momento, divulgue aí nos grupos da sua congregação, divulgue para os irmãos da sua igreja, que nós estamos começando agora a aula da Escola Bíblica Dominical ao vivo, aqui diretamente do Templo Sede. Oremos ao Senhor. Amantíssimo Deus, Pai querido, Deus amado, Deus de misericórdia, nós te agradecemos pela salvação da nossa alma. Muito obrigado, Jesus, pela nossa saúde. Muito obrigado pelos livramentos. Muito obrigado pelo pão de cada dia. Muito obrigado por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Meu Pai, eu agradeço a Ti, Senhor, por todos os livramentos, ó Deus. Muito obrigado pelo sistema de comunicação da nossa igreja que o Senhor tem nos dado para usarmos, meu Deus, esses meios de comunicação para ministrar a Tua palavra, para levar esperança, para levar apoio espiritual, para levar o Evangelho de Jesus Cristo, que é poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. Meu Deus, meu Senhor, nesta manhã, abençoe a cada um de nós que estamos participando desta aula de escola dominical. Fala conosco, fala aos nossos corações, abençoe e ajude a todos nós. Meu Deus, lembra daqueles que estão enfermos, lembra daqueles que estão nos leitos de hospitais, afetados, meu Deus, por esta pandemia, tem misericórdia. O Senhor é o Senhor que sara, o Senhor é o Senhor que cura, e nós nesta manhã, Senhor, estamos aqui, Senhor, pedindo a Ti, faremos, Senhor, um clamor a Ti, Senhor, pedindo a cura, Senhor, a saúde em prol destas pessoas que estão enfermas. Repreende esta pandemia, repreende este vírus, repreende, Senhor, tudo, Senhor, que acontece neste mundo, que favorece, meu Deus, a disseminação deste vírus, que dificulta a cura dos doentes. Meu Pai, tem misericórdia, repreende toda a obra maligna, repreende toda a obra do mal, Senhor, que se aproveita desta situação para semear o caos e para trazer a desgraça na nossa sociedade. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor é poderoso, que o Senhor está no controle de todas as coisas, o Senhor sabe de tudo o que está acontecendo, ó Pai. E assim, meu Deus, ajuda e abençoe, protege o Teu povo, protege a Tua igreja, protege a cada um de nós. É o que Te pedimos e desde já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje na aula da Escola Bíblica Dominical, vamos estudar a lição de número 10. A lição de número 10 tem como título: O Senhor Jesus cura hoje. Muito bom esse tema, muito importante e bem apropriado para o momento que estamos vivendo, de uma pandemia, de um volume muito grande de pessoas enfermas e que estão precisando de uma cura da parte do Senhor. O texto áureo da nossa lição se encontra no Salmo 103, versículo 3, que diz assim: É Ele que perdoa todas as tuas
iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. É Ele, ou seja, Deus, é Deus quem perdoa as iniquidades e sara as enfermidades. Ou seja, Deus, ele age trazendo cura tanto para uma enfermidade chamada pecado, como também Deus age trazendo cura para toda e qualquer enfermidade física, emocional ou espiritual que passamos aqui nesta terra. A verdade prática declara: a cura de enfermidades é um dos benefícios da obra redentora do Calvário. Isso aqui, irmãos, é muito importante. A expiação que Cristo efetuou na cruz, a morte vicária de Jesus na cruz do Calvário, ela veio trazer não somente a salvação, né, no sentido de destino eterno. O sacrifício de Jesus, tudo que Jesus conquistou na cruz, não se resume apenas em nos dar essa graça de irmos para o céu, de sermos livrados, né, de termos livramentos da condenação eterna e ir para o céu. Não é só isso, mas existe, como muita gente gosta de falar, muitas bênçãos que acompanham a salvação. Na verdade, quando o pecado entrou no mundo, trouxe muitos problemas. Deus criou o mundo direitinho e viu Deus que tudo era bom. Deus criou o homem em verdadeira justiça e santidade, mas quando o pecado entrou no mundo, então aconteceu o caos. Foi introduzida a entropia no sistema, como alguns dizem, né? A entropia aí foi o pecado que bagunçou tudo e trouxe consequências terríveis até hoje para toda a humanidade. O próprio Deus disse: maldita é a terra por tua causa. Por causa do pecado do homem, a terra se tornou maldita. Então, meus irmãos, muitos problemas que acontecem, o mal entrou nesta terra por causa da desobediência do homem e da mulher ali no Jardim do Éden. E isso trouxe consequências a todos nós, e uma das consequências são as doenças. As doenças existem no mundo por causa do pecado. As doenças existem no mundo trazendo morte, sofrimento, dor e destruição, porque estamos vivendo em um mundo pecaminoso. Mas nós louvamos a Deus que temos a esperança de ir morar no céu. Lá no céu, irmãos, não vai ter doença. Quando a gente for para o céu, vai haver a glorificação do nosso corpo. E a Bíblia diz que isto que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Isto que é mortal se revestirá da imortalidade. E lá não vai haver luto, não vai haver dor, não vai haver choro, não vai haver pranto. Porque Jesus, ele conquistou para nós uma salvação plena. E assim, meus irmãos, tudo aquilo que o pecado estragou e trouxe consequências negativas, a redenção de Jesus na cruz do Calvário traz benefícios para o homem, para a humanidade, em todas as áreas nas quais o pecado afetou. E um dos benefícios da salvação é a cura das enfermidades. É a cura das enfermidades. E nós vemos aqui no Salmo 103, versículo 3, como o problema do pecado e das enfermidades do corpo, eles são tratados de maneira conjunta. Então é Deus quem perdoa todas as tuas iniquidades, ou seja, é Deus quem trata do problema da enfermidade espiritual, do pecado do homem, mas Ele também sara todas as tuas enfermidades do corpo. Então, irmãos, a cura de enfermidades é um dos benefícios da obra redentora da cruz do Calvário, e nós, como igreja pentecostal, nós, como assembleianos de Deus, nós não podemos, irmãos, dissociar essas coisas. Não é errado o crente procurar a medicina, não é errado o crente procurar todos os recursos da ciência para a prevenção e cura das enfermidades. Pelo contrário, é recomendado, devemos procurar, é recomendado que se procure, mas nem por isso nós podemos deixar de crer na intervenção sobrenatural de Deus.
nem por isso devemos deixar de crer, né, que Jesus, do mesmo jeito que operou no passado, ele opera também hoje no presente. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, o título da nossa lição diz: o Senhor Jesus cura hoje. Então essa palavra hoje aí é muito apropriada, porque o objetivo é mostrar que Deus não mudou. E do mesmo jeito que ele curou no passado, ele cura no presente. A Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então o movimento pentecostal, como um movimento restauracionista, o movimento pentecostal como um movimento, né, que lê os evangelhos, lê o livro de Atos dos Apóstolos, lê as epístolas, lê o Novo Testamento, né, com aquela ideia de que do mesmo jeito que Deus operou no passado, ele também pode operar no presente. E nós devemos buscar a Deus para que esse evangelho pleno que a gente vê atuando aqui nessas igrejas, né, da época primitiva, nessas igrejas das primeiras décadas do evangelho, do cristianismo, do mesmo jeito seja restaurado para os dias atuais. Por isso que o movimento pentecostal começou, ele irrompeu no início do século XX, há pouco mais de 100 anos atrás, dizendo que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo batiza no Espírito Santo e em breve virá para buscar a sua igreja. Movimento pentecostal não significa apenas batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas, é um dos distintivos do movimento pentecostal. É uma das coisas que distingue, que caracteriza o movimento pentecostal. Mas não é o único distintivo. Mas o movimento pentecostal também é caracterizado, irmãos, pela oração pelos enfermos, pelo clamor a Deus para repreender as enfermidades e pela cura das pessoas. Porque isso faz parte da obra redentora de Jesus na cruz do Calvário. Então, desde sempre, o movimento pentecostal, ele ora pelos enfermos, ele evangeliza, ele prega o evangelho, mas ora pelos enfermos, repreende as enfermidades. Deus distribui no meio da sua igreja dons de curar aos seus filhos, às suas filhas, e nós oramos pelos enfermos, fazendo a unção com óleo, porque nós queremos viver o evangelho pleno, descrito e narrado aqui nas páginas do Novo Testamento. Então, isso é muito próprio do movimento pentecostal, orar pelos enfermos. Nós não somos curandeiros, mas nós pregamos o evangelho de Deus, que é poder. Nós falamos da obra redentora de Cristo, que alcança o homem por inteiro, de forma integral. Jesus cura não somente a chaga do pecado, mas Jesus também cura enfermidades da alma, enfermidades de origem maligna, possessão maligna, opressão maligna. Jesus cura enfermidades fisiológicas, enfermidades causadas por vírus, bactérias, seja lá o que for. Jesus cura, porque Ele é poderoso. Glórias ao nome de Jesus. Então, meus irmãos, nós temos que falar sobre essas coisas. Há uma tendência muito grande de que quando as pessoas, à medida que a sociedade avança no conhecimento científico, à medida que a sociedade avança no sentido de ter mais acesso aos tratamentos médicos, a planos de saúde, a exames sofisticados, a medicamentos sofisticados, à medida que isso vai avançando e as pessoas vão tendo mais acesso a isso, há uma tendência dessas pessoas deixarem de procurar a cura sobrenatural, deixarem de procurar o socorro que vem do céu, para buscar e confiar apenas no socorro da medicina. Na verdade, meus irmãos, essas
duas coisas não podem entrar em contradição. Devemos buscar todos os recursos médicos da ciência médica, mas nós também, irmãos, devemos buscar o socorro divino, até mesmo porque a ciência médica é limitada, ela não dá conta de todas as coisas. Vai ter hora, vai ter momento que a medicina vai dizer, não dá mais, a gente só pode ir até aqui. Mas, irmãos, o nosso Deus, aleluia, Ele é todo poderoso, Ele cura toda e qualquer enfermidade, não importa se ela esteja no estágio avançado, não importa se ela já se tornou irreversível para a medicina, mas Deus é o Todo-Poderoso que faz reverter toda e qualquer situação. A última palavra não é do médico, a última palavra não é da ciência, mas a última palavra é do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, é o do Senhor que sara, aleluia. Então nós não podemos duvidar do poder de Deus, nós não podemos, irmãos, nos esquecer de que Deus é este nosso socorro bem presente na hora da angústia. O tópico 1 da nossa lição fala da cura divina na Bíblia, a saúde pública no Antigo Testamento. Deus fez um pacto com Israel, Deus fez um pacto com o seu povo ali no Antigo Testamento, e nesse pacto da lei do Antigo Testamento havia várias bênçãos que Deus prometeu ao povo. Se o povo obedecesse à lei, se o povo obedecesse à palavra de Deus e servisse unicamente a Deus, conforme Deus exigia na sua lei, então Deus ia dar muitas bênçãos a ele, bênçãos espirituais, bênçãos materiais de prosperidade, como também bênçãos de saúde. Também tinha bênçãos de saúde. Êxodo capítulo 15, versículo 26, a Bíblia diz assim, dizendo-lhes, Deus dizendo ao povo, Êxodo 15, 26, se vocês derem atenção, ao Senhor, Moisés dizendo ao povo, dizendo, se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Eu sou o Senhor que os cura. Eu sou o Senhor que te sara. Então, irmãos, havia esta promessa de cura, havia esta promessa de restauração da saúde, que Deus fez para o povo de Israel, que estava condicionada à obediência do povo à lei. E, irmãos, no Antigo Testamento, no meio daquele povo, o povo de Israel vivia lá no Egito, como escravos, e numa situação e numa cultura onde não se tinha preocupação com a saúde pública, com a saúde coletiva, onde não se adotava medidas adequadas de higiene, de prevenção de doenças. As coisas eram muito bagunçadas, vamos dizer assim. E Deus tira aquele povo do Egito e coloca ali no deserto em direção a Canaã. E Deus vai ensinar aquele povo noções de higiene, noções de saúde pública, noções de profilaxia, noções de tratamentos preventivos, de cuidados para que eles pudessem se prevenir contra doenças, epidemias e os vários problemas de saúde que eram comuns naquela época. Então, irmãos, Deus deu diretrizes para eles. Diz o nosso comentarista que a alimentação saudável e a higienização adequada são bons hábitos que contribuem para a boa saúde. Muita gente, como diz o ditado, morre pela boca, porque não tem uma alimentação saudável, equilibrada, com moderação. Então, outros adquirem muitas enfermidades por problemas de falta de higiene, por problema de falta de tratamentos adequados. Quando a lei de Moisés instrui o povo sobre o padrão de higiene, em Levítico 15, e os preceitos dietéticos no capítulo 17, embora parte da purificação fosse cerimonial, o objetivo principal era a saúde da população.
Então Deus estava ali trabalhando, Deus estava como aquela autoridade pública de saúde, aquela autoridade sanitária, dando diretrizes para que o povo seguisse para evitar as doenças e as moléstias entre o povo. Isso mostra, como diz o nosso comentarista, o interesse de Deus na saúde pública e individual. Aqui, irmãos, eu gostaria de chamar a atenção sobre essa questão público-individual, individual e público. Porque há muito confronto, há muita discussão entre direitos individuais e direitos coletivos. Nós defendemos os direitos individuais, mas nós também, irmãos, devemos defender determinados direitos coletivos. Nós podemos fazer com a nossa vida o que quisermos, mas isso tem limites. Isso tem limites. Porque a gente pode, em nome da liberdade individual, cometer pecados terríveis, como o pecado de suicídio, pecado de aborto, porque não, meu corpo, minhas regras, eu faço de mim o que quiser, o corpo é meu, a saúde é minha, e eu faço qualquer extravagância, eu não me cuido, eu faço o que eu quiser, e ninguém, não devo satisfação a ninguém tem nada a ver com isso. Não é assim. Não funciona dessa maneira. Nós não podemos, irmãos, usar dos nossos direitos individuais, das nossas liberdades individuais, para destruir o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. A Bíblia diz que devemos glorificar a Deus também com o nosso corpo. O nosso corpo também deve ser usado para a glória de Deus. Então a gente precisa ter cuidado e se abster de tudo aquilo que pode vir derrotar e comprometer a nossa saúde. E às vezes também podemos tomar atitudes, fazer determinadas coisas em nome da nossa liberdade individual, que pode causar, irmãos, problemas de saúde na população, no coletivo. Então nós também temos a responsabilidade de pensar no próximo. Imagine uma pessoa que está infectada com Covid e que sair por aí nos lugares, nas cidades, nas casas, transmitindo para todo mundo. Isso é um crime, além de ser uma falta de amor ao próximo, além de ser uma transgressão de um pecado, a transgressão de um mandamento muito importante, porque a Bíblia diz que nós temos que amar o próximo como a si mesmo. Então uma pessoa sabendo que está contaminada, uma pessoa sabendo que está com sintomas gripais, típicos, tanto de uma gripe como também típicos de uma Covid-19, ela não tem o direito de sair por aí contaminando os outros, porque em nome da sua liberdade individual, em nome do seu direito de ir e vir, ela não pode também passar por cima do direito da coletividade, do povo e das outras pessoas de terem a saúde. Então a gente precisa, irmãos, ter cuidado, porque todo direito tem freios e contrapeso. Porque o usufruto de um direito de forma exagerada, sem moderação, pode se constituir numa forma de trazer danos a outras pessoas. Então, todo direito tem que ser ponderado, tem que ter freios e contrapesos. Então, tem esse lado individual e esse lado coletivo. Lá em Israel, quando a pessoa pegava a lepra, que é uma doença contagiosa, hoje em dia tem até mais, tem muitas opções e possibilidades de cura, mas naquela época não tinha. E quando as pessoas eram acometidas de lepra, o que recomendava a Bíblia era que a pessoa tinha que ficar em quarentena. O leproso tinha que ficar isolado. O leproso tinha que ficar em lockdown, isolado, que era para ele não contaminar as outras pessoas. Existia até os leprosários, lugares onde essas pessoas leprosas iam ficar, para poder não contaminar as outras. Eram leis muito rígidas, muito rigorosas. A responsabilidade com a saúde coletiva era tão grande que se alguém se aproximasse de um leproso sem saber, o leproso tinha que gritar: leproso, leproso, leproso.
né, para que as pessoas não se aproximassem dele, para que assim evitasse a contaminação do outro e a contaminação do povo de um modo geral e da coletividade. Então esses princípios de responsabilidade, tanto individual como coletiva, são princípios bíblicos, são princípios adotados no Antigo Testamento por Deus para a preservação da coletividade. Então, irmãos, nós não podemos esquecer dessas coisas, e nesta pandemia temos sim o dever e a responsabilidade de zelar não somente pela nossa saúde, mas também pela saúde dos outros. O Novo Testamento, as curas de Jesus, tópico 1.3 da nossa lição. Meus irmãos, a gente lê aqui em Mateus capítulo 4, versículo 23 a 24, as seguintes palavras. Abra aí a sua Bíblia em Mateus capítulo 4, versículo 23 e 24. Diz assim: Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Observe que o ministério de Jesus, irmãos, não se restringia apenas à pregação, não se restringia apenas à evangelização, mas também incluía o discipulado, também incluía o doutrinamento, também incluía o ensino, e também não se restringia apenas à pregação e à doutrina, mas também incluía a cura de todas as enfermidades e doenças entre o povo. Versículo 24: notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo vários males e tormentos, endemoniados, epilépticos, paralítico, e ele os curou. Observe, irmãos, que Jesus curou toda sorte de enfermidades. Ele era a cura, ele trazia, irmãos, a restauração na medida da necessidade de cada um. Se o problema era doença genética, Jesus curava a doença genética. Se o problema era de uma doença fisiológica, Jesus curava. Se o problema era doença de origem bacteriana, Jesus também curava. E se o problema era doença causada por demônio, porque tem doença que é causada por demônio. Um demônio, ele tem a capacidade e o poder de semear, de colocar qualquer doença numa pessoa. Então nós, irmãos, precisamos estar debaixo do sangue de Jesus, precisamos estar em comunhão com Deus, porque a Bíblia diz que aquele que está em comunhão com Deus, o maligno não lhe toca. Deus, irmãos, nos guarda. Nós somos templo do Espírito Santo, o nosso corpo é templo do Espírito Santo, e o diabo não tem poder para botar enfermidade nenhuma no corpo de crente, porque o Espírito Santo está em nós. Mas às vezes, irmãos, acontece do diabo colocar enfermidade em pessoas. Com isso eu não estou dizendo que a maioria das enfermidades é de origem maligna. Não, Senhor, mas tem enfermidade que é de origem maligna. Tem enfermidade que é de origem maligna. Às vezes o médico faz lá o exame, detecta, é isso, é aquilo, aquilo outro. Mas como começou? Como surgiu? Às vezes foi o diabo, foi um demônio. Então, irmãos, a gente precisa orar. A gente precisa pedir livramento do Senhor. E tem, irmãos, o problema da possessão demoníaca. Porque tanto existe a opressão demoníaca, como também a possessão demoníaca. São enfermidades espirituais causadas por demônios. Na opressão demoníaca, o demônio não entra no corpo da pessoa. A pessoa não fica possessa de um demônio, mas ela fica perturbada, por causa de uma ação, por causa de uma presença, por causa de uma opressão constante de um demônio na vida daquela pessoa, trazendo muitos problemas físicos, emocionais e espirituais, trazendo muita perturbação. Então, os demônios também têm essa capacidade de oprimir pessoas, como também tem algumas pessoas que o demônio chega a entrar no corpo da pessoa, e a pessoa fica possessa de demônios,
Irmãos, e possessão demoníaca não tem remédio dos homens que cure. A medicina não tem como atuar contra isso. Somente, irmãos, o poder do nome de Jesus é capaz de repreender todo demônio e toda opressão demoníaca. É por isso que nós como igreja, nós como cristãos, nós não podemos deixar de orar pelos enfermos. Nós não devemos, irmãos, estar fazendo uma verdadeira caça às bruxas, querendo identificar a causa dessa enfermidade. Essa enfermidade que você tem, veio daqui, veio de acolá. Não, isso não é o nosso dever. O nosso dever é orar. O nosso dever é orar e repreender as enfermidades, seja lá de que origem for, se for da terra ou do diabo, seja lá do que for, a gente vai repreender em nome de Jesus, porque tudo que Jesus conquistou na cruz, inclusive a cura das enfermidades, como diz o hino, é direito nosso, é nossa herança. Louvado seja o nome de Jesus. Nós vamos orar, então temos esse dever de orar pelos enfermos, e Jesus cura. Jesus repreende todo mal. Então, por via das dúvidas, irmãos, pelo sim, pelo não, ore, e repreenda toda enfermidade. Não importa de que origem for, vamos orar, vamos exercitar a nossa fé, confiar no Senhor, que Ele é poderoso para salvar. Para Deus, irmãos, não há dificuldade nenhuma. Tanto faz Deus repreender uma simples enfermidade de uma dor de cabeça, um mal-estarzinho ou uma gripezinha, ou Deus curar de uma enfermidade mais grave, mais letal. Tanto faz, para Deus não há dificuldade nenhuma. Há dificuldade para nós, seres humanos, há dificuldade para a ciência. Tem enfermidade que é mais trabalhosa de curar e outras que são mais fáceis. Mas para Deus, irmãos, não existe esses níveis de dificuldade maior ou menor. Para Deus, irmãos, nada é impossível. Operando eu, quem impedirá? Glórias ao nome de Jesus. Então, irmãos, o Senhor Jesus, quando esteve aqui na terra, no seu ministério, Ele curou. Jesus, irmãos, fez mais de 30 milagres, está registrado nos evangelhos, muitos milagres, fora aqueles que não estão registrados. E a maioria dos milagres que Jesus operou foram milagres relacionados à cura das enfermidades, tanto do corpo, como da alma, como do espírito. Jesus curou enfermidades, provocadas por possessões malignas, enfermidades de nascença, de tudo quanto é jeito. Então, irmãos, o ministério de Jesus era caracterizado por isso. E nós, como igreja, fomos chamados por Deus para dar continuidade à Mission Dei, para dar continuidade à missão de Deus aqui na terra. Jesus disse: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. E soprou sobre os discípulos o Espírito Santo. Aleluia! Porque Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo com poder, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E esse mesmo Espírito que estava com Jesus, Ele mandou para a sua igreja, Ele enviou para nós. E nós, irmãos, vivemos no poder e na unção do Espírito, e Deus quer que a sua igreja ore pelos enfermos. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Por que Jesus curava, irmãos? Jesus não curava para aparecer. Jesus não curava as pessoas para fazer pirotecnia, para poder se mostrar, de jeito nenhum. O que motivava Jesus, irmãos, a curar as pessoas era a compaixão. Jesus tinha o sentimento de compaixão. Jesus tinha o sentimento de empatia, de se colocar no lugar do outro, de sentir a dor do outro, de chorar com os que choram. Quando Lázaro morreu, Jesus viu toda aquela família ali chorando, os judeus ali da comunidade chorando por causa da morte de Lázaro. E a Bíblia diz que Jesus se perturbou muito com aquilo, ficou também emocionado, ficou triste com aquela situação. E a Bíblia diz que Jesus também chorou. Temos que resgatar, irmãos, essa empatia. Temos que resgatar esse sentimento de amor ao próximo, de compaixão, de empatia. Chega de individualismo.
Tem pessoas, irmãos, que só quer saber de si, né? Eu e os meus estando livre, o resto que se dane. Isso não é comportamento cristão, isso é falta de amor ao próximo, isso aí não é fruto que evidencia a salvação. O crente salvo, ele evidencia o fruto do amor. Glórias ao nome de Jesus. A primeira virtude do fruto do Espírito é o amor. Amor a Deus sobre todas as coisas e amor ao próximo como a si mesmo. E quem ama ao próximo como a si mesmo, ele tem responsabilidade coletiva, ele tem responsabilidade com o outro. A vida do outro importa, inclusive até mesmo a vida do outro que não gosta dele também importa. Então, meu amado irmão, Jesus, ele tinha compaixão, ele tinha empatia e ele curava as pessoas para amenizar o sofrimento delas. Tópico 2 da nossa lição: a cura divina como parte da salvação. O discurso profético de Isaías 53 anuncia a obra redentora de Jesus no Calvário. E esse capítulo 53, irmãos, ele mostra com clareza que salvação e cura divina caminham juntas. Veja aqui a leitura bíblica em classe, Isaías 53, versículos 4 a 6, que diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si, ele aqui está se referindo ao Messias, a Jesus, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, tanto da chaga do pecado, como também sarado das enfermidades do corpo. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Observe aqui, irmãos, que nesse capítulo 53, que fala da morte vicária de Jesus na cruz do Calvário, diz que, como consequência disso, acontece não somente o perdão dos nossos pecados, mas também acontece a cura das enfermidades, né? Ele levou as nossas dores sobre si, ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades. Isso também está em consonância com o texto áureo lá em Salmos capítulo 103, versículo 3, que diz: é ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Então, meus irmãos, salvação e cura divina caminham juntas, porque nós somos um ser integral, corpo, alma e espírito. O que acontece com o espírito afeta a alma e o corpo. O que acontece com a alma afeta o espírito e o corpo. E o que acontece com o corpo influencia também, afeta também a alma e o espírito. Nós não podemos separar essas coisas. Somos seres integrais. Então, irmãos, nós cremos na cura divina, embora seja tendência nossa, do homem moderno, contemporâneo do século 21, procurar logo os médicos em caso de doença. Isso não é errado. Jesus mesmo disse que os doentes precisam de médicos. Foi Jesus que disse: os doentes precisam de médicos e não os sãos. Inclusive, um dos escritores do Novo Testamento, que escreveu aí 25 a 30% do Novo Testamento, foi o médico Lucas, o doutor Lucas. O doutor Lucas, ele era médico e ele escreveu aí uma grande parte do Novo Testamento, que foi o Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos. Mas convém salientar, irmãos, que temos um recurso divino seguro para a cura das enfermidades, que é a ministração da unção com óleo em nome do Senhor sobre os enfermos. É interessante, irmãos, que lá em Israel tinha esse costume de colocar
óleo sobre as feridas, óleo de azeite sobre as feridas, que é um tratamento importante. Tem vários óleos de azeite, óleo de girassol, que coloca sobre as feridas, funciona como antisséptico, funciona, para combater infecção, como anti-inflamatório, ajuda no processo de sarar e de tratamento de feridas, e eles usavam isso lá. Mas no tempo do Novo Testamento, inclusive os apóstolos, conforme relata Marcos 6:13, eles saíam curando o povo e também colocando óleo nas feridas do povo. E Tiago, no capítulo 5, versículos 14 e 15, ele disse: está alguém entre vós doente? Então chame os presbíteros da igreja, e os presbíteros da igreja vão orar sobre ele, vão impor as mãos e vão ungir com óleo, e a oração da fé salvará o doente. Não é o óleo que vai curar, não é o óleo que vai salvar, mas é a oração da fé que vai salvar o doente. E aqui, irmãos, devemos chamar a atenção para esse fato muito relevante. Nós temos a obrigação de orar, porque a Bíblia diz: e estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão demônios. A possessão demoníaca é um tipo de enfermidade. Em meu nome expulsarão demônios, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Devemos fazer isso. Agora, devemos fazer com fé, devemos fazer crendo que Deus vai dar vitória, devemos fazer crendo que Deus é poderoso para curar. Tem que ter fé tanto aquele que ora, como também tem que ter fé aquele que vai receber a oração. O enfermo também tem que ter fé. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, devemos orar pelos enfermos, porque Deus é quem perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. Então, salvação e cura divina andam juntas. Inclusive, o paralítico de Cafarnaum, quando Jesus foi curar ele, a primeira coisa que Jesus falou: os seus pecados estão perdoados. Então, irmãos, é da vontade de Deus curar tanto a alma quanto o corpo. E essa profecia de Isaías, irmãos, se cumpriu em Jesus. Mateus capítulo 8, versículos 16 e 17, diz: ao anoitecer foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra, e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Então, irmãos, quando Jesus ele começa a curar. Ele entrou lá na casa da sogra de Pedro, curou a sogra de Pedro que estava acamada com febre, e Jesus curou ela. E depois disso, o povo vendo que Jesus curou ela, aí o povo trouxe tudo quanto era de pessoa doente, enferma, e até mesmo de pessoas endemoniadas, pessoas possessas de espírito maligno. E diz o texto de Mateus 8,16, ele expulsou os espíritos com uma palavra. Expulsar demônio, irmãos, não é batendo no demônio. Expulsar demônio é com a palavra. Você vai falar na autoridade do nome de Jesus e vai repreender aquele demônio em nome de Jesus. Não é no seu nome, não é no nome da sua igreja, não é no nome dos seus méritos, não é no nome da sua santidade, mas é no nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia! Nós vamos repreender os demônios. Não é fazendo mandinga, de rosa não sei o que, de copo d'água não sei de que mais lá, fazendo coisa aí, mandingas das mais diversas para expulsar demônio. Nada disso resolve, mas é o poder do nome de Jesus. Os demônios, eles fogem do nome de Jesus. Aleluia! Vamos usar a autoridade do nome de Jesus que está sobre nós para repreender toda enfermidade e todo mal. Então, meus irmãos, são bênçãos que acompanham a salvação. E o evangelista Mateus
ao ver isso, né, a cura, né, aí de todo aquele povo, ele disse que isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, lá no capítulo 53, né, versículo 4, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Tópico 3, vamos caminhar para o encerramento, a cura divina e os desafios atuais. Irmãos, já falamos que as doenças são consequências direta ou indireta do pecado, pois se não existisse pecado, não existiriam enfermidades. Só existe doença no mundo, porque Adão e Eva e todos os seus descendentes, todos nós somos pecadores, e a terra é maldita por causa do pecado da humanidade. Mas isso não significa que todos os enfermos estejam em pecado. Temos que ter cuidado, irmãos. Nós não temos esse direito de ficar apontando e dizer para A, B ou C, você está doente por causa do seu pecado, você está doente porque fez isso, você está doente porque você fez aquilo. O nosso objetivo não é acusar. Ao chegar diante de um enfermo, ao se deparar junto de um enfermo, a nossa obrigação é orar, suplicando a Deus a cura, e não apontar o dedo de acusação. Agora, irmãos, às vezes Deus revela, às vezes Deus mostra, né, as causas daquela enfermidade, para que a gente possa orientar a pessoa com amor, com sabedoria, aconselhar, para que isso mais não aconteça. Como Jesus também aconselhou também pessoas que ele curou e disse, olha, vá em paz, não peques mais, né? Jesus disse, olha, não peque mais para que nenhum mal suceda depois, não peques mais para que você não volte a adoecer, porque quem, irmãos, vive em pecado, pode sim, né? Não estou dizendo que todo mundo, toda enfermidade é por causa disso, mas o pecado pode trazer enfermidades. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes. As enfermidades entre os crentes, grandes homens de Deus não conseguiram se livrar das doenças. Isso aqui, irmãos, é uma coisa muito importante. Muito embora Deus tenha poder para curar toda e qualquer enfermidade, muito embora, irmãos, Deus cura direto as pessoas, mas Deus não é obrigado a curar todo mundo. Deus não é obrigado a responder todas as nossas orações que fazemos com fé. Se não orarmos com fé, Deus não cura. Mas isso não significa que todas as vezes que orarmos por fé, Deus vai curar, não, irmãos. Porque Deus faz todas as coisas segundo a sua vontade. E às vezes a vontade dele não é curar. Às vezes a vontade de Deus é levar aquela pessoa para a glória. Às vezes a vontade de Deus é executar juízo sobre alguém. Isso aí está no âmbito da soberania de Deus, dos mistérios de Deus, e nós não devemos entrar nessa questão. O nosso dever é orar, o nosso dever é clamar, é pedir com fé e ter humildade para dizer, Deus, faça-se segundo a tua vontade. Se Deus não te curou ainda, meu irmão, se Deus não te curou ainda, minha irmã, continue orando, continue suplicando, mas não se revolte contra Deus. Não ache que você está em pecado, não pense que você está em pecado, não pense que aquele irmão, aquela irmã que orou por você, que a oração dela não vale. Mas a gente tem que entender, né, que Deus faz as coisas segundo a vontade dele. A Bíblia diz lá em 1 João, que esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Porque Deus é aquele que tanto abre porta, como é aquele também que fecha a porta. Glórias ao nome de Jesus. Então nós vemos vários homens de Deus que tinham enfermidades, inclusive homens de Deus que orou muito curando os outros, curou muita gente, mas ele próprio tinha enfermidades. No Antigo Testamento, irmãos, o profeta que mais se destacou fazendo milagres, né, depois de Moisés, foi o profeta Eliseu. Fez mais milagres até do que Elias, mas a Bíblia diz em 2 Reis, capítulo 13, versículo 14, que Eliseu, ele morreu da enfermidade que ele tinha, e Deus não curou Eliseu.
Eliseu, depois de morto, irmãos, ele até ressuscitou gente. Teve uma pessoa que ia fugindo lá na guerra, correndo, e caiu lá na cova de Eliseu, e a pessoa ressuscitou. Mas Eliseu morreu de uma enfermidade que tinha, ele tinha uma enfermidade crônica, e morreu dela. Deus não deu livramento, porque aprove a Deus levá-lo naquela situação, porque preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. A morte do ímpio, irmãos, é trágica, porque ele vai para o inferno, mas a morte do santo, aleluia, é uma promoção às mansões celestiais. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor, aleluia, glórias a Deus. A nossa vida aqui é passageira, a nossa vida aqui é transitória, estamos de olho na pátria celestial, aleluia, glórias ao Senhor. Então, irmãos, não se escandalize, porque você vê crente doente. Aquela irmã, toda a oração que tem na igreja pelos enfermos, aquela irmã está lá na frente e nunca foi curada. Aquele irmão faz tantos anos que pede e nunca foi curado. Isso aí, irmãos, está no âmbito da soberania de Deus. E Deus não tem a obrigação de estar dando explicação de detalhes para satisfazer as nossas curiosidades, o nosso mimimi e nem a nossa reclamação. Nós temos que ser crente no Senhor. Se Ele curar, eu sou crente. Se não curar, eu sou crente do mesmo jeito. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Aleluia. O apóstolo Paulo curou muita gente. Até lenços e aventais de uso pessoal de Paulo era levado e colocado sobre os enfermos, e as pessoas eram curadas. No entanto, irmãos, o apóstolo Paulo tinha uma enfermidade, tinha um espinho na carne, que muito provavelmente era uma enfermidade. E quando Paulo esteve fazendo a obra missionária entre os Gálatas, ele estava padecendo muito da enfermidade. Pelo que diz Gálatas capítulo 4, versículos 13 a 15, era uma enfermidade na vista. Mas aquelas igrejas, os Gálatas, cuidaram de Paulo com muito amor, e Paulo se recuperou na medida do possível e continuou fazendo a obra de Deus. Com espinho ou sem espinho na carne, ele era feliz e servindo ao Senhor e curando os enfermos. Ele orou a Deus para que Deus curasse ele, mas Deus disse: não, Paulo, não, a minha graça te basta. Aleluia. Timóteo tinha problemas no estômago. Timóteo tinha constantes enfermidades, embora fosse um homem de Deus, embora fosse o pastor da igreja de Éfeso, uma das maiores igrejas da época. Paulo curou muitos enfermos, mas deixou Trófimo doente em Mileto. Então, meus irmãos, vamos confiar no Senhor, vamos orar pelos enfermos, vamos buscar a presença de Deus e vamos confiar, que em qualquer situação Deus está no controle. Nós somos do Senhor, quer vivamos e quer morramos, nós somos do Senhor. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, que Deus traga saúde à sua casa. Assim como Jesus entrou lá na casa da sogra de Pedro para dar saúde, para livrar a sogra dele daquela febre, que Deus também entre na sua casa nesta manhã. Que Deus entre na sua casa neste momento para dar saúde. Não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é a enfermidade que está assolando a sua vida ou a vida de um parente seu. A enfermidade pode ter batido na sua porta, a morte pode ter batido na sua porta, mas você tem um Deus no céu, aleluia. Você tem um Deus que é do céu, mas Ele também está bem presente. Você tem um Deus transcendente, mas você tem um Deus imanente, que é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Vamos crer, vamos orar e repreender todo o mal e confiar no Senhor, que a nossa vida está nas mãos de Deus. E nós não poderíamos encerrar esta escola dominical sem aqui orar, sem aqui fazer um clamor em prol de todas as pessoas que estão enfermas com esta enfermidade de Covid-19. Deus, irmãos, é poderoso para restaurar, para dar saúde, para fazer milagres. E nós vamos orar para que Deus tenha misericórdia e amenize o sofrimento de milhares de almas, até mesmo de muitos crentes
que estão padecendo. Porque da mesma forma que a chuva cai sobre justos e injustos, da mesma forma, como o sol brilha sobre justos e injustos, as enfermidades também assolam justos e injustos. Mas tem um diferencial para o crente, é que o crente, ele vive na presença de Deus, ele conhece a Deus e ele clama ao Senhor. Oremos então. Senhor amado, meu Deus, meu Pai querido, nós confiamos, meu Deus, nas Tuas promessas, nós confiamos na Tua palavra que acabamos de pregar, que está escrita, meu Pai, meu Senhor, o Senhor é o Senhor que sara, e nós, irmãos, meu Deus, estamos aqui na Tua presença neste momento, para clamar a Ti, para pedir a Ti, Senhor, em favor das pessoas que estão enfermas, em favor das pessoas que estão hospitalizadas, em favor daquelas que estão sendo tratadas em casa. Tenha misericórdia, Jesus, ajuda, Senhor, restaura a saúde dos irmãos, restaura a saúde das irmãs que estão enfermas. Meu Deus, tem misericórdia, guarda o Teu povo desta pandemia, guarda os Teus servos, as Tuas servas deste mal. Eu sei, Senhor, que todos nós estamos sendo provados, todos nós estamos, meu Deus, sendo assolados neste vendaval, mas o Senhor é a nossa âncora, o Senhor é a nossa certeza, o Senhor é a nossa esperança. Meu Deus, nós nos apegamos a Ti, Jesus, aleluia, glória a Deus. Neste momento, ó Pai, traz cura, traz saúde, ó Pai, entra nos hospitais, entra nas UTIs, meu Deus, visita os leitos, ó Pai, trazendo cura, trazendo saúde, abrindo as portas, meu Deus, meu Pai, abençoe os profissionais da saúde, que estão cuidando, que estão tratando dessas pessoas enfermas, dai sabedoria a eles, dai graça a eles, ó Pai, ajude para que eles possam, Senhor, fazer excelentes diagnósticos, excelentes tratamentos. Meu Pai, meu Senhor, manda, Senhor, a cura para o Teu povo. Meu Deus, tem misericórdia e dá vitória. É o que Te pedimos e desde já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, muito obrigado pela sua companhia, por nos ouvir, por nos assistir. Deus continue abençoando você e sua família. Não desligue o seu rádio, não desligue a sua TV, não mude de canal, porque já já começa o clamor. De 10 às 12 vai continuar. Os irmãos, os pastores vão estar orando e clamando a Deus, pedindo saúde por você e sua família e toda a nossa cidade. A paz do Senhor, Deus continue abençoando você e até o próximo domingo, se Deus quiser, neste mesmo horário, às 9 da manhã, com mais uma edição da Escola Bíblica Dominical. Até lá, a paz do Senhor.